Fala aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e no vídeo de hoje eu vou fazer algo um pouco diferente com vocês. No vídeo anterior eu já tinha feito algo diferente, que foi gravar na frente do Rio Paranapanema, e hoje eu vou fazer algo ainda mais diferente, porque no final do vídeo anterior, eu saí caminhando com a câmera, até ficou bem torto depois quando eu assisti, e fui conversando sobre algumas coisas aleatórias, né? Sobre, sei lá, energético. Falando nisso, tô aqui, ó, com um Monster branco, pra continuar com essa tradição de tomar um energético toda vez que eu gravo um vídeo pro canal. E eu fui conversando sobre algumas coisas, né? Energético, sobre o que eu pensava os meus planos pro canal do YouTube em 2026. E eu achei que ficou legal aquele formato. Me lembrou os vídeos do canal que eu assistia faz tempo, que é o canal de um menino que morava no Japão. Acho que hoje em dia ele tá até no Brasil, acho que ele já voltou pra cá. E aí ele saía gravando as coisas, né? As ruas do Japão e ele não gravava a si mesmo, né? Ele saía gravando as ruas do Japão e comentava em cima, né? Enquanto ele caminhava sobre algum assunto aleatório, né? E aí eu pensei em fazer isso hoje. Acho que seria legal. Acho que a câmera tá até um pouquinho torta aqui. Aí acho que seria legal. Então eu vou levar vocês para um lugar que eu acho muito bonito aqui da cidade, que também fica, é um lugar também perto do rio, um lugar bem bonito que fica depois da represa. E aí a gente vai caminhando e conversando um pouco, tá? Então vou cortar por aqui a gravação do carro e assim que eu chegar no lugar onde eu tô levando vocês, daí a gente volta a conversar. Fala aí, pessoal, já estamos no local que eu havia dito. Já estacionei o Fiestinha aqui na sombra. E agora a gente vai fazer a caminhada aqui da trilha das Corredeiras José Rubens de Oliveira, aqui de Piraju. Não é um tempo muito propício para trilha, tendo em vista o que aconteceu aí nos últimos dias com aquele menino, né? Mas essa é uma trilha tranquila e eu não tô mal acompanhado, então tá tudo bem. Então acho que dá para seguir aqui tranquilo. Então, esses dias eu tava sentado num banco perto do rio, só olhando, né, a água passar. É uma paisagem bem bonita. Inclusive é uma coisa louca, né? Esse poder hipnotizante que a água tem sobre nós, né? Tanto uma correnteza de um rio quanto o mover-se do mar. E porque a gente não fica exatamente fazendo nada ou pensando em alguma coisa quando tá olhando para a água. Na verdade, a gente só fica ali hipnotizado, né? Pelo movimento dela. Tem um poema do poeta francês Charles Baudelaire, muito bom, que descreve essa experiência do homem de contemplar o mar. Se chama O Homem e o Mar, né? L'Homme et la Mer. Fica aqui a indicação. É realmente um poema muito, muito, muito bonito, em que ele traça o paralelo de contemplar o mar como se fosse uma espécie de olhar para o interior. O homem olhando para o seu interior. É muito bonito. Olhando para o mar como um espelho do seu interior, para ser mais preciso. Aqui a gente já chegou num lugar bem bonito. O dia hoje está muito bonito também. Aí isso deixa a cor da água ainda mais bonita. O pessoal treina canoagem aqui, por isso que tem esses bastões aí na água. É realmente muito bonito. Espero que eu não esteja segurando o celular muito torto, porque a última gravação ficou bem esquisita. Eu até comprei um apoio aqui pro celular para eu segurar enquanto caminho, mas vai saber. Eu tô olhando aqui, mas em tempo real é difícil de julgar. Bom, como eu vinha dizendo, esses dias eu tava sentado na beirada do rio e um homem apareceu, que mora aqui na cidade, e a gente começou a conversar. E ele tem o dobro da minha idade. Eu tenho 25 anos e
me falou que tem 50. E aí, conversa vai, conversa vem, ele me contou um pouco sobre o que ele faz da vida, sobre como que ele leva a vida, o que ele já fez, né? Que lugares ele já visitou, onde ele já morou, que já morou fora, que já morou aqui no Brasil, que foi para fora, voltou, e entre outras coisas. Em determinado ponto da conversa, ele me falou uma coisa que me fez ficar pensativo depois. Bom, depois a gente vem aqui, que é um lugarzinho bem bonito, mas vamos descer aqui primeiro. Ele me falou algo que me fez ficar pensativo depois. Ele me disse o seguinte: você não quer trocar, cara? Você me dá os seus 25 anos de idade e eu te dou tudo aquilo que eu conquistei na vida até agora. Meus empreendimentos, meus imóveis, meu carro, e entre outras coisas. E todas as outras coisas, melhor dizendo. Na hora a gente deu risada, né? Que obviamente foi uma pergunta para fazer uma graça, digamos assim. Mas foi legal, porque de certa forma serviu para despertar uma meditação a respeito do tempo, da irreversibilidade do tempo e da vida, né? Dos nossos desejos, das coisas que nós desejamos conquistar e tudo mais. Nossa, que lugar bonito, não? Olha isso. Aqui dá para perceber bem aquilo que eu vinha falando do efeito hipnotizante que a água produz sobre a gente, né? O barulho da água, que eu não sei se vocês estão conseguindo escutar por causa que eu estou usando um microfone. Deixa eu tirar pelo menos o negócio aqui que diminui o ruído, vamos ver se ajuda. Não sei se ajuda, acabei de tirar. Não sei se vai ajudar a ouvir a água agora, né? Mas aqui dá pra ter um pouco dessa experiência. Bom, de qualquer forma, a gente riu um pouco, né? Mas aquilo serviu de pontapé inicial, digamos assim, para eu pensar a respeito. Deixa eu colocar o negócio aqui de novo. Para eu pensar a respeito de algumas coisas, né? Porque com 25 anos de idade, estava até conversando com a minha namorada sobre isso. Com 25 anos de idade é uma idade meio engraçada. Hoje em dia, principalmente, né? Porque antigamente, eu acho que com 25 anos de idade, a maior parte das pessoas já tinha muito daquilo que elas gostariam de conquistar ao longo da vida, né? Casadas, com casa própria e coisa assim. Mas hoje em dia, com 25 anos de idade, você entra numa fase um pouco intermediária, porque você meio que tem as coisas que você gostaria de ter, mas não tem ao mesmo tempo. Você tá como que no processo de conquistá-las. Pelo menos eu tô assim, né? Eu imagino que boa parte das pessoas deve estar também, mas sempre tem as exceções, as pessoas que estão mais adiantadas, as pessoas que estão mais atrasadas e por aí vai. Mas eu tô numa fase bem em que eu tenho muita coisa que eu, olhando para trás, eu pensava que se eu conquistasse já ficaria muito, muito satisfeito, como por exemplo, ter me formado nas duas faculdades que eu me formei, ter feito meu mestrado, estar trabalhando numa universidade, ter uma namorada maravilhosa, extremamente amigável, uma pessoa admirável, que eu tenho o privilégio de poder dizer que está ao meu lado, né? Uma pessoa muito companheira. E é engraçado, acho que se eu há uns 5 anos atrás olhasse para onde eu estou hoje, eu estaria, nossa, que vida legal, né? Super satisfeito. Até o carrinho, cara. Eu gosto bastante do meu Fiestinha. Mas é curioso, porque agora que eu estou aqui, nesse ponto, que eu já conquistei essas coisas, aparecem outras para se conquistar, né? E daí você fica com aquela impressão de, caramba, mas não acaba, né? Eu tô, mas não tô. Eu tenho, mas não tenho. Porque agora tudo bem, eu namoro, mas falta casar.
Eu tenho carro, mas cadê a casa? Eu fiz um mestrado, mas cadê o doutorado? Trabalho numa universidade, mas e os artigos que eu preciso publicar? E as coisas que eu ainda preciso estudar, né? E tudo mais. Então, ainda há muito a se fazer. E a sensação que eu tenho é que, pelo menos nessa idade, é um ponto intermediário em que isso bate com bastante força. Vamos subir aqui pela rampa dessa vez para ter um pouco mais de tempo. É um ponto intermediário que bate com um pouco mais de força. Acho que no fundo a gente quase sempre está com essa percepção, pelo menos de um ponto de vista psicológico, de que é um ponto intermediário. Mas de qualquer forma, eu sinto que essa idade é um ponto em que isso bate com força, porque, como eu havia dito, tem muita coisa, mas ao mesmo tempo parece que ainda falta tudo, digamos assim. E então a conversa com aquele homem e aquilo que ele disse me fez ficar pensativo e meditativo a respeito disso, porque há uma das coisas sobre a qual a gente nunca pensa, que está conosco o tempo inteiro e a qual nós não damos muito valor, que é o tempo. Não? Já dizia o Pascal num dos seus pensamentos que peraí, deixa eu me recordar bem do pensamento, porque eu sei em francês, mas não vou ficar falando em francês porque minha pronúncia é horrível, então eu vou traduzir mentalmente aqui para o português. Mas nós não temos nunca o presente. Nós antecipamos o futuro como muito lento, como para apressá-lo, ou nós nos apegamos ao passado como demasiado veloz, como para retê-lo, né? Tão imprudentes que nós caminhamos em tempos que não são nossos e não damos atenção àquele único que nos pertence, que é justamente o presente, não? E então, aquilo que o homem me disse me fez ficar pensativo a respeito disso, porque olha aqui, lugarzinho bonito. Espero que a câmera esteja fazendo jus. Eu filmo, como eu havia dito, eu filmo com o celular, então não vai ficar com a melhor das qualidades, mas ainda assim é uma câmera boa. Aquilo, de qualquer forma, voltando, aquilo me fez ficar pensativo, porque ultimamente eu vinha pensando muito nessa questão de ainda preciso casar, ainda preciso comprar casa, ainda preciso fazer isso, ainda preciso fazer aquilo, como se eu estivesse numa corrida, como se eu tivesse que fazer isso tudo muito rápido, por ver exemplos na minha volta de pessoas que já fizeram isso, né? Pessoas da minha idade que já estão casadas, já têm casa própria, já estão com seus empreendimentos bem estabelecidos, né? Com uma certa estabilidade. E eu tô aqui caminhando com um celular no meio do mato. E aí o que o homem me falou me fez pensar, repensar nisso tudo e falar, será que eu tô realmente aproveitando o presente e, digamos assim, o processo, né? Porque tudo bem, é legal conquistar, vai ser legal conquistar todas essas coisas quando eu tiver casado, quando eu tiver com uma casa própria, quando eu tiver com uma vida um pouco já mais bem desenhada, digamos assim, vai ser muito divertido, tenho certeza que vai ser muito bom, mas provavelmente quando eu chegar lá, mais coisas surgirão, mais passos a serem dados aparecerão, e provavelmente eu vou sentir um pouco da insatisfação que eu sinto agora, da mesma maneira, né? Só que relacionado a coisas diferentes. Mas quem sabe, casar, aí, sem insatisfação, porque, e o filho? E quando tiver filho? E a educação do filho? E isso, e aquilo, e por aí vai, né? Então isso me fez refletir um pouco mais sobre o tempo em que eu estou vivendo, sobre o presente, sobre se eu tenho aproveitado as coisas que eu já faço e os tempos que eu já vivo. E me fez focar um pouco mais. E até casou bem com... Nossa, eu pisei na lama agora. Meu chinelo. Tem um pedaço ali bem lamacento, olha isso. Ah, tá bom, depois eu limpo. Mas isso me fez ficar pensativo e combinou bem com umas coisas que eu tenho lido, porque que nem eu falei no vídeo anterior,
um tema que tem me chamado muita atenção e que eu pretendo estudar com um pouco mais de dedicação esse ano, é o tema do tempo e da eternidade na filosofia. Então eu já tenho lido algumas coisas sobre isso, inclusive fica aqui uma indicação de bibliografia, o último livro que eu tô lendo é um livro que se chama Ensaios sobre o Tempo e a Eternidade, inclusive tá aqui. Aí só para mostrar o livro para vocês, é esse aqui, tá? Ali eu tava caminhando, tava difícil de pegar, mas aqui eu já tô tranquilo, daí dá para mostrar, fica aqui a indicação. E acho que no primeiro capítulo ele discute um pouco sobre as noções de tempo de Homero, Aristóteles, de Homero, Plotino, agora eu não me recordo perfeitamente bem. Eu tô ali pelo quarto, quinto capítulo. Acho que sim, acho que eu tô ali pelo quarto. E aí ele fala um pouco da noção de reversibilidade do tempo, sobre como aquilo estava presente nas tragédias gregas, né, sobre essa experiência humana de viver o tempo e sentir a sua irreversibilidade, o peso da sua irreversibilidade. Então, por exemplo, se acontece uma tragédia, se acontece algum problema, não há como voltar atrás, né? É um caminho só de ida, por assim dizer. E ele discute um pouco essa questão, né? Tem toda uma discussão em torno disso a respeito do tempo ser compreendido pelos gregos como cíclico ou linear, e como que houve essa troca para a compreensão de um tempo linear. Isso aí dá margem para muita discussão, muita coisa, né? Mas o ponto realmente é uma experiência humana muito real e uma vivência muito real, essa questão da irreversibilidade do tempo. E é só quando a gente para pensar nela e toma consciência realmente do tempo que a gente está vivendo que isso faz sentido e a gente percebe o peso que isso tem, né? Eu fui percebendo um pouco isso quando eu fui ficando mais velho. Mas é difícil a gente dar realmente atenção a esse tipo de coisa. Quando novo, a gente não tá nem aí, né? Porque parece que o tempo vai ser infinito. Eu madrugava e passava o dia inteiro jogando World of Warcraft e não tava nem aí. Parecia que ia durar pra sempre aquilo, mas mas não dura, né? Agora que a gente vai ficando mais velho, que o tempo vai ficando menor, pra gente colocar em andamento os nossos projetos, os nossos desejos, os nossos quereres, aí que isso pesa. Nossa, que lugar bonito, olha só. Eu nunca tinha vindo até aqui. Bom, de qualquer forma, isso casou bem com as leituras que eu vinha fazendo e me fez ficar mais pensativo a respeito do presente, do tempo, aquele que diz Pascal, o tempo que verdadeiramente nos pertence, né? E outra leitura que eu vinha fazendo também, tenho relido algumas coisas do Pierre Hadot, algumas coisas relacionadas à filosofia como modo de vida. Esse é um tema que sempre me chamou muito a atenção, a essência da filosofia, e a filosofia principalmente entendida como modo de vida. E é curioso, porque alguns dos exercícios espirituais, para quem conhece Pierre Hadot, esse termo, ele carrega um significado muito importante, né? Alguns dos exercícios espirituais dos filósofos antigos, principalmente dos estoicos, tinham por enfoque justamente trazer a consciência, ou melhor dizendo, apontar a consciência para o presente, né? E não deixar com que a consciência se perdesse no passado, no futuro, em conjecturas das possibilidades, se perdesse na imaginação e entre outras coisas, mas que focasse no presente, no tempo de agora, naquele que verdadeiramente nos pertence, porque, como diz Montaigne também num dos seus ensaios, né, Filosofia como Exercício para a Morte, acho que era esse o título, é preciso estar com as botas sempre calçadas, porque nunca se sabe. A morte nos espreita a todo instante. Então, é preciso focar um pouco, é preciso focar a consciência no presente e não se perder. Deixa eu aproveitar aqui para limpar um pouco o pé. Aí. Então, mas isso me fez ficar pensativo na conversa com o homem e me fez... e toda essa questão misturada com as leituras que eu vinha fazendo sobre a reversibilidade do tempo, sobre a necessidade de apontar a consciência ao presente, me fez ficar um pouco mais tranquilo comigo mesmo em relação às ambições que eu vinha nutrindo, né? Que eu mencionei da vida, né? Casar, ter casa e tudo mais. Não que eu não queira tudo isso, não que eu não vá trabalhar para ter tudo isso e buscar tudo isso, mas tendo um pouco mais de consciência de aproveitar
o tempo presente e as coisas que já estão. Como que eu posso dizer? As coisas que já estão comigo, né? E não deixar isso passar como se fosse um simples passo, um simples processo para algo mais, porque sempre vai haver uma certa insatisfação com a nossa posição no momento, né? Com a nossa vida no momento. Fiquei um pouco cansado, então tá um pouco difícil, eu devo pensar. Mas já deu quase 20 minutos, vou já caminhando de volta aqui. Muito bonito, não? Olha só, que bela paisagem. Se bobear, acho que eu vou até ficar por aqui, sentar numa dessas pedras e ler um pouco. Talvez ler um desses ensaios do livro que eu falei que eu tô lendo. Porque acho que faltam poucos ensaios agora pra terminar. Deve faltar uns 2 ou 3 no máximo. Aí eu já vejo se termina. Não, é isso aí, pessoal. Subi um pouco aqui as escadas. Acho que agora eu já vou retornando. Meu Monster tá acabando. E acho que eu pensei bem se eu ia ficar ali nas pedras lendo, mas acho que não, acho que eu vou ficar, se for ficar em algum lugar, naquele deck onde eu mostrei, onde eu praticamente comecei o vídeo, né? Olha, um lagartinho, que bonitinho. Não sei se vai dar pra ver na câmera, deixa eu tentar dar um zoom. Ele ali, ó. Belezinha. Talvez não seja a melhor das ideias também caminhar por aqui de chinelo, né? Deve estar cheio de bicho, mas faz parte. É isso aí, pessoal. Acho que... não vou fazer a despedida do vídeo aqui não, no meio do mato. Vou esperar chegar no rio pra fazer a despedida do vídeo num lugar bonito. Então, vou aproveitar enquanto a gente tá aqui pra dizer, né? Pra quem tiver interesse, eu dou aulas de filosofia, aulas particulares de filosofia antiga. O contato está na descrição. Eu sou formado e sou mestre em filosofia. Pesquisei Plotino e por conta disso eu tive de me especializar em tudo que veio antes também, já que o Plotino é uma grande síntese do seu tempo, uma grande síntese da filosofia grega. Então, se alguém tiver interesse em fazer aulas de filosofia antiga, se alguém tiver interesse em algum autor específico, Platão, Aristóteles, Plotino, né? Heráclito, alguns dos pré-socráticos, pode entrar em contato comigo e a gente marca uma aula experimental, alguma coisa assim. Eu sempre ofereço a primeira aula de graça, para que seja como se fosse uma espécie de aula experimental. E aí a gente pode combinar as aulas particulares. E, para quem tiver interesse também, eu sempre deixo na descrição dos vídeos o link para o meu Substack, que é a rede social que eu tenho usado mais. Eu só tenho usado o Instagram e o YouTube muito esporadicamente, assim, e com um certo limite. Até porque os reels e shorts da vida deixam a gente muito distraído e muito preso. Então, eita! A pedra tava solta ali. Então, a rede social que eu tenho utilizado mais é o Substack. Eu publico vídeos, publico textos mensalmente ali. Eu só não publiquei agora em dezembro porque, como eu havia dito no último vídeo, eu tirei um mês para descansar. Então, eu deixei tudo para depois. Então, se alguém tiver interesse também de me acompanhar por lá, o link vai estar aí para me seguir. É isso aí, pessoal. Cheguei aqui ao deck que eu falei. Aqui dá para terminar o vídeo com uma vista muito mais bonita, né? É isso aí. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!